e nós estamos aqui para uma das lives que eu mais aguardava no canal. Nós vamos receber o nosso querido Padre Cledson Reis. Para quem não conhece, Padre Cledson Reis é um estudioso da teologia do corpo, é um padre que está nos formando, está trazendo sempre conteúdos novos, tem um canal maravilhoso no YouTube, ele vai falar um pouquinho para vocês depois. E eu queria desde já contar com a participação de todas as pessoas. Eu tô vendo aqui que tem uma galerinha entrando, é uma alegria poder ter vocês aqui. Façam suas perguntas. A live de hoje não é uma live com o objetivo de ser um monólogo, né? Mas um diálogo aqui entre pessoas, entre amigos. E é uma live que tem o objetivo de aprofundar questões relacionadas ao matrimônio que talvez a maioria de nós nem conheçamos, né? Vamos sair da superficialidade, vamos entender um pouquinho aí o que Deus pensou quando ele instituiu esse sacramento. Então gostaria de colocar aqui o Padre Cledson. Eu vou só me apresentar aqui antes disso. Meu nome é Ana Paula, eu sou consagrada da comunidade católica Shalom e vou estar com vocês aqui em muitos momentos para que nós possamos bater esse papo gostoso. Vamos lá. Vamos ver aqui se deu certo. Maravilha. Boa noite, Padre, sua bênção. Boa noite, Ana Paula. Alegria estar nessa noite no seu canal. E certamente será uma noite muito feliz, a gente vai poder aprofundar muitas realidades sobre a vida do matrimônio, o sacramento do matrimônio, a grande riqueza desse sacramento na igreja. Obrigado pelo convite. Padre, a alegria é toda nossa, né? O senhor imagina como eu fiquei feliz pela sua generosidade e como essa live com certeza vai ali alimentar a vida de muitas pessoas, de muitos casais, de muitas pessoas que querem aí se casar e talvez ainda não entenderam muito bem, né, o que significa esse passo, a beleza, a profundidade desse passo. E eu gostaria de começar já pedindo para o senhor se apresentar, né, falar um pouquinho do seu trabalho para todo mundo já começar a entender o que nós estamos tão felizes, né, e como o seu sacerdócio, a sua consagração de vida e o seu ministério, sua missão pessoal são tão importantes para nós como igreja e é tão importante para a nossa sociedade hoje em dia. Por favor, Padre. Então, eu me chamo Padre Cledson Reis. Agora em dezembro eu vou completar 7 anos de sacerdócio. Sou membro da comunidade católica Shalom. Em setembro completei 20 anos como comunidade Shalom, né? Então há 20 anos sou membro dessa comunidade, sou natural de Salvador e, assim, não retrasado, a gente começou um trabalho de evangelização, assim como a Ana Paula está começando agora, um trabalho de evangelização nas redes sociais. Na verdade, foi um pouco mais de um ano. E sei o quanto será muito importante essa ação de evangelização que a Ana Paula está fazendo agora, porque eu também tenho colhido muitos frutos do trabalho de evangelização que eu iniciei no passado sobre a teologia do corpo. Então, realmente, como a minha vocação, a vocação da Ana Paula, a vocação dos cristãos, dos consagrados, de todos aqueles que querem viver uma vida de fidelidade a Deus, que amam a Deus e que querem realmente testemunhar para os homens, como a nossa vida faz muito sentido. Realmente, eu reconheço isso, né? A nossa vida faz muito sentido, principalmente quando a gente a coloca a serviço dos outros. Muito obrigada, Padre. Já puxando o gancho, Padre, gostaria de começar perguntando aqui para o senhor duas coisas que eu acho que são bem importantes para a gente começar a nossa live. Em primeiro lugar, né, o que essa tal teologia do corpo talvez tenha aí a contribuir quando a gente fala sobre o matrimônio, por exemplo, né? Uma das questões que eu acho que a gente poderia também já começar a discutir, né, partindo dessa visão, dessa contribuição da teologia do corpo,
ali o ponto inicial, né? O sacramento do matrimônio. Por que a gente fala que o matrimônio é um sacramento, né? Não é uma coisa simples ali, que um casal vai lá, entra na igreja, recebe uma bênção, né? Vai-se embora, né? O que significa isso? Por que a gente fala que o matrimônio é um sacramento, assim como outros sacramentos tão importantes, né? Por que ele foi elevado a essa condição de sacramento? O que o senhor pode falar um pouquinho sobre isso, por favor? Você começou a pergunta falando sobre a teologia do corpo, e a gente vai chegar ao sacramento do matrimônio. Então, vou primeiro introduzir falando sobre a teologia do corpo e a importância que a teologia do corpo tem para a gente crescer na consciência do valor da nossa vida, né? Quando a gente fala do corpo, a gente não está falando de algo que eu tenho, é algo que eu, na verdade, sou. Eu sou o meu corpo. O meu corpo expressa aquilo que eu sou, né? Então, na verdade, é interessante isso. São João Paulo II, no início do seu pontificado, a gente sabe muito bem que São João Paulo II teve um amor muito forte, assim, o seu apostolado a serviço das famílias, das novas famílias, dos jovens. Ele teve um contato com esse grupo, né, com esse grupo específico, jovens e as famílias, e ele dedicou muito o seu conhecimento a esse público, a ponto de ele criar esse livro aqui, um livro que ele criou, ele escreveu em 1960, se não me falha a memória, 69, porque ele também criou outro livro chamado Pessoa e Atos. Estou agora um pouco em dúvida se esse aqui foi de 60 ou de 69. E esse livro aqui dedicado à moral sexual, um livro que fala muito sobre a questão da família, que fala sobre a sexualidade de acordo com a vontade de Deus. E depois, quando ele foi escolhido para ser o pontífice da igreja, isso em 1968, a primeira inspiração que Deus colocou no coração dele foi justamente colocar a serviço da igreja um livro que ele estava escrevendo. Ele passou 4 anos escrevendo esse livro. E depois esse livro ficou conhecido como as catequeses da teologia do corpo. Então, é muito interessante que ele quis presentear a igreja. E essa teologia do corpo que nós conhecemos foi vivida as quartas-feiras, foram 5 anos dedicados à teologia do corpo. As quartas-feiras, ele sempre colocava ali uma catequese dedicada à teologia do corpo. E, claro, a teologia do corpo fala sobre família, fala sobre matrimônio, fala sobre sexualidade, porque, na verdade, tudo isso faz parte do projeto divino para a vida das pessoas. Na verdade, a gente precisa compreender que Deus nos criou, nos deu uma sexualidade para que, através dessa sexualidade, eu pudesse viver em projeto divino. Algumas pessoas são chamadas ao celibato, eu sou sacerdote. Existem outras pessoas, a maior parte das pessoas são dedicadas a viver o matrimônio, o estado de vida do matrimônio. Então, todos nós fomos criados para nos realizar através de um estado de vida. É o que nós também conhecemos na teologia do corpo como significado espiritual do corpo. Que Deus escreveu no meu corpo. Deus escreveu no meu corpo essa capacidade de amar, como é próprio de Deus. Deus é amor. Nós somos criados por Deus para amar. Agora, saindo um pouco dessa primeira apresentação da teologia do corpo, voltando a que você tinha feito, o sacramento do matrimônio, o sacramento é um sinal, e aqui eu tenho a Bíblia aberta, queria trazer para vocês, texto de Efésios, que fala justamente sobre o sacramento do matrimônio. Vejam o que nos diz São Paulo na carta aos Efésios. Prestem bem atenção que São Paulo diz assim: as mulheres sejam submissas aos maridos como ao Senhor, pois o marido é cabeça da mulher. Como Cristo, preste atenção, é cabeça da igreja. Ele que é o Salvador.
Pois, como a igreja se submete a Cristo, assim as mulheres aos maridos homens. Amai vossas mulheres, em Cristo a igreja, se entregou por a igreja, essas palavras de São Paulo. O homem precisa amar a sua esposa, deve demonstrar a sua esposa o mesmo tipo de amor que Jesus teve para a igreja. Continua o relato. Homens, amai vossas mulheres, como a igreja se entregou por ela, para limpá-la com banho de água, uma palavra, consagrá-la, para apresentar uma igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Os maridos devem amar suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Ninguém jamais odiou o próprio corpo, mas o alimenta e dele cuida, como Cristo faz com a igreja. Já que somos membros, por isso, preste atenção, o homem abandonará seu pai e sua mãe, unirá sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse símbolo é magnífico. Eu aplico a Cristo e a igreja. Assim vós, cada um, a sua mulher, como a si mesmo, e a mulher respeite mais. Vocês percebem que esse texto, da carta aos Efésios, que faz essa relação do homem e da mulher com Cristo e a igreja. O sacramento é isso. O sacramento, o esposo e a esposa, que é muito belo isso, porque a própria simbologia do matrimônio revela muito isso. Na simbologia do matrimônio, você percebe isso. Vejam que o esposo está ali no altar, esperando a sua esposa. Cristo espera a sua igreja. Imaginemos que, e os próprios textos sagrados mostram isso, primeiro, no início, ali, no primeiro livro da Bíblia, fala sobre o matrimônio. Matrimônio, nossos pais, né, Adão e Eva, do casamento, da união deles. E no Apocalipse, nós vamos ver uma outra união, a união de Cristo e a sua igreja. Então, para a gente compreender que as Sagradas Escrituras nos falam sobre o matrimônio. E, de fato, o sacramento, ele é esse sinal visível do amor de Cristo pela igreja. Como é belo a gente compreender assim, porque se a gente compreende o nosso matrimônio, o sacramento do matrimônio, como esse sinal de algo muito maior, a gente começa a valorizá-lo, e a gente começa a entender também qual é o desígnio de Deus para as nossas relações. Deus pensa e dá graça, porque, claro, quando alguém se une no altar, uma graça é derramada para aquelas pessoas que não altar. É muito belo a gente ver o sacramento. Né? E interessante também que o próprio catecismo da igreja fala que o sacramento do matrimônio, ele é um sacramento de união e Deus. Para a gente compreender bem como a igreja entende que o matrimônio é dom, é oferta de si, é oferta do esposo da esposa, é oferta da esposa. Nossa, como é profundo, né, padre? Pensar que Deus, que o mundo, né, entre aspas, né, começou ali, né, com a união ali de Adão e Eva, né, a humanidade, a civilização do amor que Deus queria, e que também, né, nosso fim último é também esse casamento, essa união, né, do homem com Deus, pensando lá em Apocalipse, pensando no nosso destino último, né, nessa nossa vocação dessa busca, né, de união com Deus, né. E o sacramento do matrimônio, então, ele representa, né, como o senhor ia citando em muitas passagens da Bíblia, esse sinal visível, né, dessa união, né. É tão profundo que às vezes fica um pouco difícil para a gente conseguir assimilar. Realmente, só pensando, né, nessa analogia desse sinal visível, de algo que a gente consiga tocar e consiga ver, acho que a gente consegue ir tentando mergulhar, né, no mistério que Deus quer nos revelar através dessa imagem.
O senhor ia dizendo também um ponto muito interessante, né? Que ali logo no começo da celebração ali do matrimônio, a gente tem lá a cena, né, do esposo esperando a esposa. E existem outros elementos interessantes que o senhor gostaria de citar. Eu não sei se o senhor tem essa impressão, mas às vezes eu tenho a impressão que a maioria não, né, mas uma boa parte, né, dos casais, né, muitas vezes fazem curso de noivo correndo, ou talvez não tenham tido a oportunidade de aprofundar, né, nessas questões, e muitas vezes não conhecem o que significa aquilo que eles celebram no dia do casamento, né, no dia do matrimônio, né, no dia ali da celebração, né. Então, às vezes a gente não entende o que é essa liturgia, né? Não entende aquilo que está ali se concretizando, o início, né, da concretização. A gente vai falar um pouquinho, né, acho que o senhor vai citar um pouquinho, né, como que acontece essa consumação de fato, né, mas o que o senhor pode falar um pouquinho para a gente também dessa simbologia de como que a gente deveria enxergar com profundidade, né, quais são os elementos que Deus coloca ali, até aquilo que os noivos, no caso, se propõem a viver naquele dia. Na verdade, quando a gente participa de um momento como o momento do matrimônio, quando a gente participa do sacramento do matrimônio, eu mesmo como sacerdote, a gente vê a grande riqueza que é aquele sacramento, né? Até mesmo o motivo, porque a igreja ela valoriza e até mesmo exige que esse sacramento aconteça dentro, né, do templo sagrado. Os sacramentos na igreja acontecem na igreja, né? Os sacramentos precisam acontecer dentro do templo sagrado, até pela sacralidade que tem. Algumas pessoas, às vezes, elas acham o seguinte: não, mas por que não celebrar o casamento em um determinado lugar, sei lá, perto de uma praia, um ambiente... Tudo isso aqui, a beleza do criado, a gente reconhece, é evidente que o criado nos aponta ao céu, mas o templo sagrado, a igreja, ela, na verdade, esse lugar, ele tem ele expressa um valor sagrado que a gente muitas vezes não consegue compreender. Por isso a igreja fala da importância de acontecer ali, naquele lugar. E você escolheu, é muito interessante que você escolheu o tema da live, você escolheu do altar ao leito conjugal. O altar é o lugar do sacrifício, né? O lugar onde Deus se oferece, onde Deus oferece o seu corpo, oferece a sua vida pela salvação, pela nossa salvação, pela salvação de todos os homens. Ele oferece o seu corpo, oferece o seu sangue. Então, assim, a igreja, e de modo particular, como você citou o altar, o próprio altar é o centro. Quando uma pessoa entra na igreja, o olhar dela deve voltar-se para o altar. É o sacramental mais importante que tem na igreja, né? O sacramental mais importante que tem na igreja é o altar. Então, ali acontece o sacrifício de Cristo. E diante do altar, o noivo e a noiva assumem o compromisso diante de Deus. Assume o compromisso. Interessante que o sacerdote, ele preside aquela celebração, mas os ministros do sacramento são, né, os noivos. Então, eles que, na verdade, são os ministros daquele sacramento. Ministro daquele ato que eles assumem diante do altar. Nós somos as testemunhas qualificadas. É usado o texto, né? A testemunha é qualificada para receber aquele compromisso que eles assumem diante do altar. Mas eles assumem isso diante de Deus. E é muito interessante, porque em muitos casos, aquele sacramento acontece dentro da missa. Em muitos casos, aqueles dois filhos da igreja,
assumem aquele sacramento, recebem o corpo de Deus, o corpo de Cristo, a Eucaristia, vivem aquele rito, e depois você fez esse caminho, né? O altar para o leito conjugal. Porque, na verdade, o rito do matrimônio ele aconteceu, mas para que aquele matrimônio seja ratificado, é preciso que ele seja consumado no ato conjugal. É belo a gente ver. E aqui a gente vê como a igreja, ela nos faz compreender o verdadeiro sentido da sexualidade. A igreja não simplesmente fala sobre sexualidade, a igreja quer falar da beleza. Que a sexualidade ela tem uma finalidade, ela tem um desígnio de Deus. Por isso que a gente percebe o quanto a igreja tenta guardar esses valores. Apesar de a gente ver muitas vezes que esses valores vão se perdendo na sociedade, mas a igreja quer conservar o sentido do sacramento, o sentido da sexualidade, o sentido da oferta que o esposo faz para a esposa. É tão interessante, você me fez recordar.